Bom, é um privilégio, em primeiro lugar, né? Mais uma vez, estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus com a igreja, podendo trazer o que a palavra de Deus tem para nossas vidas, trazer o que ela tem para transformar em cada um de nós aqui hoje. O texto que a gente vai ver hoje vai ser o de Filipenses 2, do 1 ao 11. E eu queria começar explicando um pouco sobre o contexto da carta de Paulo para os Filipenses. Essa carta ela se faz quando Paulo está preso. Paulo se encontra preso pelo Império Romano. Ele já tinha plantado essa igreja, né, em Filipe. Ele recebe a visita. Ele é bastante encorajado quando Epafrodito visita ele na prisão. Eles conversam, eles têm um momento bom. E Paulo mostra através da carta, né, e que ele está bem feliz, está feliz com a igreja que está em Filipe, né, está feliz com os filipenses, está feliz pela comunhão que Epafrodito tinha com a igreja, está feliz com a pregação do Evangelho que constantemente acontecia, independente das motivações erradas que às vezes aconteciam, né, de alguns. E aí Paulo, no versículo 3 do capítulo 1, ele agradece a Deus toda vez que ele lembra da igreja dos Filipenses. E a carta ela mostra justamente esse carinho que o apóstolo tinha com a igreja. Ele tinha um grande amor por aquela igreja, tinha uma grande afeição por aquela igreja. No versículo 9, se vocês puderem acompanhar no capítulo 1, ali, no versículo 9, ele ora pela essa igreja, né? Ele fala assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Versículo 10, ele incentiva a santificação dessa igreja. Ele fala para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, Paulo está feliz nessa igreja. Paulo tem uma certa alegria com essa igreja. Mas ali ele também mostra uma preocupação. Ele mostra uma preocupação quando ele olha para a igreja e vê uma tendência a uma divisão que vai acontecendo entre os próprios filipenses. E aí essa preocupação, a gente vai trabalhar aquela no capítulo 2, onde ele vai abordar sobre essa preocupação que ele estava tendo. Estava começando a surgir uma certa divisão entre essa igreja. E aí quando ele decide, né, enviar para Epafrodito de volta para essa igreja, levando essa carta de Filipenses para os Filipenses, né? Então Paulo ele se encontra com essa certa aflição, com essa falta de harmonia que estava tendo dentro dessa igreja, né? E aí justamente aqui a gente vai olhar esses argumentos e analisar os argumentos de Paulo, os argumentos que ele usa no intuito de consertar essa divisão, no intuito de arrumar essa pequena rachadura que estava começando a se entrar na igreja, né? A gente vai ler o texto de Filipenses 2, de 1 ao 11. E aí fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem em alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta e por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, indo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai amado, quero colocar esse momento, meu Deus, na tua palavra, que seja algo onde possamos tirar lições para as nossas vidas, tirar verdades, que possamos conseguir enxergar a tua mão, a tua obra, tudo que o Senhor fez através do apóstolo Paulo, tudo que o Senhor fez através da tua igreja. Esteja conosco nesse momento, e é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto aqui ele é um dos meus favoritos, né? Esse de Filipenses 2. Tudo que envolve ele, toda a comparação com Cristo, né? E aí eu fiz uma grande ideia. A grande ideia é a seguinte: em Cristo, para Cristo e através do exemplo de Cristo, devemos viver a vida de Cristo. Muito Cristo, né? Justamente eu quis trazer essa ideia assim, né, para resumir, que é justamente o que o texto vai tratar. Ele vai, para onde ele for, tudo vai ser em torno de Cristo. Tudo vai ser, porque temos Cristo, conseguimos fazer, fazemos porque é para Cristo, fazemos olhando o exemplo de Cristo, e aí a gente vive uma vida igual a de Cristo, seja em honra ou em sofrimento, né? A gente vai começar a ver cada versículo, a gente vai passando por cada versículo e vai analisando e vai falando sobre ele. Então, a gente vai começar aqui pelo versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, Paulo começa o seu discurso e os seus argumentos, né, pelo principal, aquilo que une a igreja. Se por estarmos em Cristo. E aí, vendo isso, né, analisando essa carta, a primeira pergunta que vem na minha mente é: estamos em Cristo? Nós, cada um aqui, a gente tem estado em Cristo, Cristo tem feito parte da nossa vida, e esse é o início para tudo que a gente vai ver aqui. Senão não faria nem sentido, né? A gente não tem Cristo e fala sobre ele. Então, qual é a nossa resposta? A gente está em Cristo? Se a nossa resposta é sim, a próxima pergunta consequente: temos alguma motivação? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação? No capítulo 1, né, Paulo cita alguns irmãos que estavam com motivações erradas, motivações invejosas e de rivalidade, mas outros faziam de boa vontade. No capítulo 1, no versículo 15, Paulo fala assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E aí eu pergunto para a gente, né, qual tem sido a nossa motivação? Tem sido por boa vontade? Tem sido por inveja? Tem sido por vaidade? Fazemos o ministério para Cristo por inveja? Fazemos para mostrar para os outros que a gente faz? Fazemos comparando: olha, eu faço isso, olha, não faz isso como eu faço. A gente faz com qual motivação? De comparação? Ou a gente faz com uma motivação certa? Acredita ou não, dentro da igreja existe muitas vezes uma igreja que não é saudável, e até as que são saudáveis também, existe essa
motivação errada, essa motivação de rivalidade, essa rachadura, né, que gera essa competição que não é saudável. E isso tudo se dá porque somos pecadores e pecadores sem instrução correta cometem esses erros, têm a motivação errada, né? Mas aí hoje a alerta é essa. Qual é a nossa motivação? Nossa motivação é por inveja, é por rivalidade, é para mostrar que a gente é melhor que o outro, é para a gente se sobressair, se aparecer mais. Qual tem sido a nossa motivação? Ou a gente faz de boa vontade, a gente faz com o coração sincero, a gente faz como o Colossenses fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem você serve. Então a gente faz para Cristo, o Senhor, aquele que a gente serve, a gente faz de todo o nosso coração para Ele. Ou a gente busca olhar os homens, a gente busca o aplauso dos homens, né? E o texto continua dizendo: alguma exaltação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. O amor dos filipenses os encorajava a atender o pedido de Paulo. Os filipenses tinham esse afeto por Paulo, eles tinham esse carinho por Paulo. E é justamente por isso que Paulo ataca esse lado, né, dos filipenses. Se vocês têm alguma motivação, se vocês têm alguma exaltação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele usa essas palavras justamente para ganhar aquela igreja, né? E hoje não é diferente. As palavras de Paulo também servem para a gente, também servem para a nossa igreja, também servem para o nosso dia a dia. O amor que temos por Cristo nos encoraja a atender o pedido que Paulo fala, né? No versículo 2, ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. É interessante porque Paulo fala: completem a minha alegria. Ou seja, ele mostra: eu estou feliz com a igreja aqui, eu estou feliz com a igreja de Filipenses, os filipenses. Mas existem essas rachaduras aqui. Então, completa a minha alegria. Vamos pensar da mesma forma, vamos ter a motivação correta, vamos ter o mesmo amor, vamos buscar um só espírito, uma só atitude. E nossa motivação tem que ser a mesma, a de fazer tudo para o Senhor. Paulo, de forma magnífica, começa a argumentar qual tem que ser a nossa motivação, qual deve ser a nossa atitude como igreja. Como temos feito as coisas para Deus, né? Como temos servido a Deus. E aí no versículo 3 ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E aí, estamos sendo egoístas, estamos fazendo para nos aparecer. Essa advertência de Paulo é para nós hoje. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade. Eu acho que cada um pode falar por si, né? Ser sincero consigo mesmo, né? Por exemplo, eu pensando em alguns exemplos, né? Até na minha vida mesmo, e a própria pregação, né? A pregação da palavra, ela pode ser algo que gere uma vaidade, ela pode ser algo que gere um orgulho. E cada área da nossa vida, em cada serviço nosso para Deus, a gente tem que prestar atenção nisso. Se a gente está tendo esse certo orgulho, essa vaidade, está fazendo isso de forma egoísta, e aí envolve todos os ministérios, né? Envolve cuidar das crianças, louvor, pregação, a ajuda na comunidade, a limpeza, qualquer área. Qual tem sido, né, a nossa motivação?
Qual tem sido se estamos fazendo essas coisas para Deus? Como estamos lidando com esse orgulho, com essa vaidade? Continuando o texto, ele fala: mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E como nos comportamos quando as coisas não saem do nosso jeito, né? Considerar o outro superior a você mesmo, né? É estimar os outros superiores a si mesmo como merecedor de um tratamento preferencial. É você dar um lugar. Essa questão de tratamento preferencial me vem muito à mente quando a gente está com ônibus, né? E aí tem aquele idoso e a gente dá o nosso lugar para ele, a preferência, né? Trata ele com esse carinho. E não é diferente do pensamento. Só que não é só com idosos, né? É você sempre se coloca o outro superior a você. Dar o melhor para ele, dar o melhor lugar, fazer da melhor forma para ele, tentar de alguma forma agradar ele de uma forma que considere ele superior a você. Coloque ele num patamar, né? Tipo, eu vou servir esse meu irmão. E é justamente essa a ideia, né? Humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Agora, imagine se um irmão eu considero o André superior a mim e o André me considera superior a ele. E há uma troca, né, de gentileza mesmo, uma troca de carinho, onde eu tento servi-lo, onde ele sempre tenta me servir. O quão isso vai testemunhar de forma positiva para a igreja do Senhor. O quão isso vai ajudar com que a igreja cresça e amadureça e se torne, que quem olha de fora, né, veja o tratamento que cada um dá para o outro, né? O tratamento que cada um se comporta com o outro, né? Ia ser um testemunho muito bonito aos irmãos ao redor, ia ser um exemplo de humildade, considerar o outro superior. Ia ser um ambiente, na minha visão, incrível, né? Se todo mundo fizesse isso, né? Muitas vezes os problemas que a gente tem, os problemas que dividem a igreja, ou de parar de falar com o irmão, é porque somos orgulhosos, né? Nós lembramos, a gente vê o problema, né? Ou então a gente é confrontado, a gente logo olha o erro do outro irmão. Olha como ele age, olha como ele é. Ele fala isso, mas ele é assim. Ele fala isso, mas faz aquilo. E aí a gente dá desculpas, tenta apontar o erro do outro para tirar o nosso da reta, né? E se cada um de nós colocasse o outro acima de nós mesmos, se a gente se colocasse acima do outro, a gente não estaria respondendo, né, de forma adequada o que Paulo quer para a sua igreja, né? É um desafio, não é fácil a gente considerar o outro superior a nós mesmos, né? É uma tarefa difícil, mas não se preocupe que Paulo ainda tem algumas boas dicas para a igreja viver em um só pensamento, né? Porque ele continua aí, vocês podem acompanhar o texto. Mais uma vez, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí não basta ser humilde e considerar os outros superiores a você mesmo. Você tem que também buscar cuidar, zelar daquele irmão. Você tem que se interessar pelas coisas dele. Eu acho que aquela frase que normalmente a gente escuta, né? Escuta bastante assim, vai cuidar da tua vida, vai. É uma frase que não se aplica à igreja, não se aplica ao corpo de igreja, né? Porque
Paulo está dizendo, cada um tem que cuidar do interesse do outro. Cada um tem que buscar o que vai necessidade do outro irmão. Qual a necessidade do José Wilton que está aqui na frente? Qual a necessidade de cada irmão aqui, seja na sua casa, seja na igreja, seja de aprender, seja financeiro. E Paulo coloca isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Paulo nos mostra que a vida nossa pessoal, né, e como a de igreja, consiste em cuidar dos interesses um do outro, agindo humildemente, considerando o outro superior. Né? Isso é totalmente contrário aos ensinamentos que o mundo dá hoje. Né? O mundo nos mostra hoje que você tem que cuidar de si mesmo. O mundo fala assim, não, você, mulher, tem que se valorizar, você tem que pensar em si primeiro, na sua felicidade. Você, homem, pensa em si, pensa no teu futuro. Então, o mundo sempre gera isso, né? Não pensa em ti primeiro, depois tu pensa no outro. E é o que Paulo nos mostra aqui, é que não é isso, né? Não é isso que Cristo quer. E aí, mais uma vez, é difícil, não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas Paulo tem uma cartada, né, para mostrar para os seguidores de Jesus que não tem como a gente buscar essa mudança se não for através de Cristo. Depois de Paulo falar das nossas obrigações como cristão, ele simplesmente usa esse super trunfo, né, que é Jesus. E aí ele fala, né, próximo versículo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele eleva o patamar, né? Ele não está se comparando, ele está comparando com Jesus. Seja a atitude, você faz isso porque Jesus faz. Você faz assim porque Jesus mandou fazer. Olha como ele faz, olha como Jesus faz. Faça igual, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Ele introduz Jesus nessa conversa, né? E aqui temos que a gente tem que chamar a atenção, porque não dá para fazer tudo isso, não dá para viver tudo isso que a gente falou até agora, se a gente não olharmos para Cristo, se a gente não olhar para Jesus. Nossas boas obras não vão servir de nada se não for com Ele, né? E aí, por isso, lembrando, né, a grande ideia, né? Em Cristo, por causa, estamos nele, né? Se estamos em Cristo, para Cristo, né? Nossa motivação é Ele, o exemplo é Ele. E aí ele fala: o cristão verdadeiro sempre busca imitar a Jesus. Irmão, isso é muito bonito e legal de se dizer. A gente tem que ter a motivação correta, a gente tem que colocar o nosso irmão superior a nós mesmos, cuidar do interesse do outro, mas isso deve estar em nossa mente. Só temos a capacidade quando olhamos para Jesus. Não é à toa que Paulo vai trazer esse exemplo de Jesus, né? E aí o texto continua: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essas últimas semanas, né, eu estou assistindo aquela série que fala The Chosen, né, Os Escolhidos. Fala sobre a vida de Jesus, dos apóstolos. Eu não sei quem já assistiu, sabe o que eu estou falando, The Chosen, pode perguntar, só para eu ter ideia assim. Quem não assistiu, assista, é muito boa. E a gente vai assistindo a série, né? E eu acho bem legal a forma como ela traz Jesus. Ela não traz Jesus aquele Jesus todo vestido de branco, que quase um palmo no chão, de braços abertos. Não, ela mostra Jesus, a humanidade de Jesus, né? Ela mostra que ele era um homem como a gente. Ela mostra que ele sofria como a gente. Ela mostra que ele foi criança, ele teve a ingenuidade da criança, ele teve as dificuldades que o adulto tem. Mostra a humildade de Jesus, né? Aquele homem que muitas vezes cuidou dos interesses
dos seus apóstolos, cuidou dos interesses dos judeus ali ao redor. Ele veio para essa terra para ser servo. Ele tornou-se semelhante aos homens, sofreu, mas nem por isso deixou de ser humilde. Cuidou não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Colocou os outros de forma superior a ele. Meu irmão, me desculpa assim dizer isso, mas não tem nenhum sofrimento que a gente tenha tido hoje que foi maior que o de Jesus. O sofrimento de Jesus foi o maior que poderia ter. O Deus Santo, ele se colocou servo de pecadores. Ele viveu entre pecadores. Então não existe desculpas para não obedecer o que Paulo diz aqui. A gente olha e às vezes não tem a dimensão do que é Deus se fazendo homem, estando entre nós e servindo homens pecadores, o Deus Santo, né? E morrendo por esses pecadores e cuidando desses pecadores e tendo que sofrer a ira de Deus, né? Por esses pecadores, né? E o versículo continua: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, em morte de cruz. E aí o prêmio, né, de Jesus por ser humilde, né? A morte, né? Colocou os seus interesses de lado. Ele mesmo disse, né? Pai, se for possível, afaste esse cálice da minha presença, afaste sua ira da minha presença, né? Porém, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Pai. Eu acho que essas palavras não foram fáceis de dizer, né? Que seja feita a tua vontade. Tanto é que o texto mostra que suou sangue, né? Eu acredito que não foi fácil ele falar essas palavras, que seja feita a tua vontade, mas ele foi o nosso exemplo. Ele se colocou para nós, morreu por nós e pediu, né? Deus, que seja feita a tua vontade. Ele recebeu a ira de Deus sobre a sua vida. Então, se para Cristo não foi fácil, para nós também não vai ser. Então, a gente não espera, né, ser fácil. Se a gente busca ser imitador dele, a gente vai sofrer como ele. Jesus foi obediente mesmo sendo Deus. Nós não somos melhores que Jesus para não sofrermos menos que ele. Nós também vamos ter as nossas dores, né? Mas a gente tem o exemplo de Cristo Jesus. E a gente tem ele conosco, né? Cristo morreu. O texto fala, né? Morte de cruz. E aí no versículo 9 fala assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo foi o único humano perfeito que já existiu e foi levado para um lugar de honra, foi levado para um lugar de merecimento. E agora, todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho tem que se dobrar às suas obras, à beleza do seu caráter e a tudo que ele fez para a humanidade. O nosso joelho tem que se dobrar a ele. Nós temos que obedecê-lo, nós temos que adorá-lo. O texto é bem claro na beleza que é a vinda de Cristo até a terra. Então, diante de tudo isso, a gente tem que adorar, a gente tem que obedecer. A gente tem que fazer o conhecido para que todo joelho se dobre também. Eu não sei se vocês sabem assim, qual é a pior coisa que vai ter no inferno, né? Se é o sofrimento ou não. E no entendimento, a pior coisa que você vai ter no inferno é a presença de Deus que não vai ser sentida. E Deus poderia muito bem ter, quando a gente pecou, falar assim: não, vocês pecaram, agora vocês se virem.
vocês vão ver eternamente com a dor do pecado de vocês, e eu vou cuidar da minha vida, fazer um mundo 2.0 ou alguma coisa assim. Mas não, ele arquitetou tudo para a nossa redenção. Ele arquitetou tudo para que possamos não viver um verdadeiro inferno sem a presença de Deus, né? E ele, mais do que ninguém, é merecedor de toda adoração, de toda glória, de toda exaltação. E aí, diante de tudo isso, qual vai ser a nossa resposta, né? Qual vai ser a nossa atitude para com o nosso irmão? Qual vai ser a nossa atitude para com a igreja, para com Deus? Qual vai ser a nossa motivação? Eu entendo que, diante desse texto, diante do que Paulo mostra aqui, que a igreja deve seguir, não tem outra opção, não tem outro meio. A nossa atitude para o nosso irmão é de simples serviço, de colocar, exaltar ele, de cuidar dele. Nossa atitude com a igreja também de cuidar da igreja, de zelar, de aprender, de viver uma vida mais perto de Deus, para que a igreja cresça, para que você cresça e consiga também falar para outros, e que a igreja, de uma forma mútua, cresça para a glória de Deus, né? Qual vai ser a nossa motivação a partir daqui, né? Como a gente vai reagir diante do que Deus colocou, né? Eu não sei, né? Como cada um busca fazer os seus serviços para Deus, né? Mas eu acho que cada um pode olhar, né, no seu dia a dia, nos seus afazeres e ver se realmente você está fazendo para Deus, ou para os homens, ou para se glorificar, ou para receber aplausos. E nós vamos completar a alegria de Paulo. Mais uma pergunta, né? Nós vamos seguir o Mestre de forma 100%. A igreja Monte Sião, a igreja Batista Videira, os irmãos aqui presentes, tem muito do que se alegrar. A gente tem muito do que se alegrar, a gente tem uma boa exposição da palavra através dos nossos líderes. A gente tem buscado também um culto centrado nas Escrituras, um culto que glorifica a Deus, mas a gente acha que ainda tem como completar a alegria de Deus, a alegria de Paulo. A gente tem como completar essa alegria vivendo mais a palavra de Deus. Os meus problemas pessoais, eles não são maiores que os seus. As minhas ideias e opiniões não são melhores que as suas. E nem as suas são melhores do que um do outro. E o meu interesse não deve ser maior que o seu. Então, que a gente possa fazer como Jesus fez com seus discípulos. Lavar os pés imundos dos nossos irmãos, os pés pecadores dos nossos irmãos, não de forma literal, mas de forma onde a gente, com as nossas atitudes no dia a dia, a gente possa servir, a gente possa ser grato pela vida do nosso irmão ao nosso redor. E assim a igreja vai vivendo uma unidade cada vez maior, a igreja vai crescendo nessa comunhão, vai crescendo em glorificação a Deus. Então, a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. E a gente só vai conseguir isso através de Cristo, vivendo, olhando para Cristo, em Cristo, por Ele, para Ele, vendo o exemplo dele, o que muitas vezes a gente deixa de lado, não observa, né? E para finalizar, eu queria só, no começo a gente falou qual que é a nossa motivação, né? Se estamos em Cristo, qual que é a nossa motivação? E aí, se estamos em Cristo, se a resposta é sim, então a gente vem e olha tudo isso, né?
Mas se a resposta é não, se não estamos em Cristo, eu peço que você se arrependa, né? Que você observe a vida de Cristo, observe tudo aquilo que Ele fez por nós, toda a vida dele. Perceba, reconheça que você é um pecador, reconheça que você precisa e necessita de Cristo em sua vida. Que sem Ele nada de bom pode ser feito. E que você venha se arrepender, que você perceba que esse Cristo que estamos falando aqui veio, se tornou homem, viveu entre nós e morreu a nossa morte, né? Viveu a nossa vida. E que possamos estar com isso em mente, que possamos estar nos arrependendo, possamos estar buscando Ele de todo o nosso coração. E gostaria de orar para encerrar. Oremos. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos colocou o apóstolo Paulo para descrever de forma tão bela aquilo que Tu fez, a Tua obra nessa terra, vindo a essa terra, se tornando um homem. O Senhor não tinha necessidade nenhuma de se tornar homem, o Senhor não tinha necessidade nenhuma de morrer para nos salvar, o Senhor não tinha necessidade nenhuma de se importar conosco, mas o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos mostra o exemplo que devemos seguir. E que diante disso, meu Deus, possamos estar sentindo encorajados a viver para Ti, Te glorificar, nosso dia a dia, buscar comunhão perto de Ti, buscar um relacionamento intenso contigo, da leitura da Tua palavra, que possamos ao nosso redor servir aqueles que estão ao nosso redor, servir de forma que eles se sintam superiores a nós, que a gente cuide dos interesses um do outro, meu Deus. Que essas palavras de Paulo não entrem no ouvido e saiam no outro, mas que de forma sincera possamos estar lembrando da vinda de Cristo até aqui, desse exemplo magnífico que temos em Filipenses. E é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.